Joana d'Arc, santa guerreira ou bruxa herege? Joana nasceu em Domremy, na região de Lorena, na França, em 6 de janeiro de 1412. Ela ajudava sua família em casa e nos campos e, aos 13 anos de idade, ouviu vozes do céu e se sentiu envolvida em um grande projeto: livrar a França e proclamar Carlos VII rei da França. Esta missão foi-lhe incumbida, disse Joana d'Arc primeiro aos pais e, depois, às autoridades, pelas vozes do arcanjo Miguel, de Catarina de Alexandria e de Margarida de Antioquia, que ela ouviu claramente. Tais vozes foram logo criticadas como brincadeiras de uma analfabeta de olhos esbugalhados. Porém, quando aquela jovem de 17 anos que fugiu de casa predisse com exatidão uma derrota da França contra os invasores britânicos, as suas fantasias adquiriram maior valor. Aos 16 anos, Joana foi a Vaucouleurs, cidade vizinha a Domremy. Ela recorreu a um capitão da guarnição de Armagnac, estabelecido em Vaucouleurs, para ceder uma escolta até Chinon, onde estava o herdeiro do trono, já que teria que atravessar todo o território hostil defendido pelos ingleses e seus aliados franceses. Quase um ano depois, o capitão aceitou enviá-la escoltada até o herdeiro do trono que, na França, tem o título de Delfim. A escolta iniciou-se aproximadamente em 13 de fevereiro de 1429. Portando roupas masculinas, Joana atravessou as terras dominadas por aliados dos ingleses, chegando a Chinon, onde finalmente iria se encontrar com Carlos após uma apresentação de uma carta enviada pelo capitão de Armagnac. Chegando a Chinon, Joana já dispunha de uma grande popularidade, porém Delfim tinha ainda desconfianças sobre a moça. Decidiram então passá-la por algumas provas. Segundo a lenda, com medo de apresentar o Delfim diante de uma desconhecida que talvez pudesse matá-lo, eles decidiram ocultar Carlos em uma sala cheia de nobres ao recebê-la. Joana, então, teria reconhecido o rei disfarçado entre os nobres sem que jamais o tivesse visto antes. Joana teria ido ao verdadeiro rei, se curvado e disse: Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. Sozinha na presença do rei, ela o convenceu a lhe entregar um exército com o intuito de libertar Orleão. Porém, o rei ainda fez passar por provas diante dos teólogos reais. Convencido do discurso de Joana, o rei entrega-lhe às mãos uma espada, um estandarte e a autorizou a acompanhar as tropas francesas que seguiam rumo à libertação da cidade de Orleão, que havia sido invadida e cercada pelos ingleses havia 8 meses. Munida de uma bandeira branca, Joana chega a Orleão em 29 de abril de 1429. O nível de participação dela nas campanhas ou decisões de comando é motivo de debate entre os historiadores. Segundo relatos de oficiais franceses da época, Joana não teria lutado pessoalmente, mas havia ficado muito próxima de onde a batalha acontecia, encorajando os homens. Ela também participava dos conselhos de guerra dos generais, que frequentemente ouviam o que ela tinha a dizer, possivelmente acreditando que suas instruções tinham origem divina. Sob seu estandarte, o exército de 4.000 homens derrotou os ingleses em batalha e rompeu o cerco de Orleão a 8 de maio de 1429. A presença de Joana é acreditada como fundamental para a vitória, dando coragem e força aos soldados. Os franceses estavam tentando libertar Orleão havia quase 8 meses, mas não conseguiam superar as defesas inglesas.
Porém, com Joana ao seu lado, o fervor religioso e patriótico reacendeu nas tropas e os conduziu à vitória. Cerca de um mês após sua vitória sobre os ingleses em Orleans, e após outras diversas batalhas, ela conduziu o Delfim Carlos VII à cidade de Reims, onde foi coroado rei da França em 17 de julho de 1429. A vitória de Joana d'Arc e a coroação do rei acabaram por reacender as esperanças dos franceses de se libertarem do domínio inglês e representaram a virada da guerra. Enquanto Joana d'Arc guiava a libertação de Compiègne, em 23 de maio de 1430, ela foi capturada por franceses aliados dos ingleses, que negociaram sua venda aos ingleses. Após 2 dias, a Universidade de Paris pediu aos membros da Inquisição que a jovem fosse julgada por feitiçaria. Carlos VII fez bem pouco para libertá-la e, no dia 21 de novembro, Joana d'Arc foi entregue aos ingleses. O processo começou em Rouen, em 9 de janeiro de 1431. Cerca de 50 homens, entre os mais cultos da França e da Inglaterra, julgaram a donzela. Bispos, advogados eclesiásticos e prelados de vários níveis fizeram-lhe uma interrogação pormenorizada sobre as acusações de imputação, que seria incriminar, acusar alguém indevidamente, idolatria, cisma, que seria a separação da pessoa de uma coletividade, que no caso seria a Igreja Católica, e apostasia, que seria a renúncia de sua religião ou crença, o abandono da fé. A sua fé, suas roupas masculinas, as misteriosas vozes foram objeto de duras acusações e falsas reconstruções, às quais Joana, quase sem nenhuma instrução, respondeu com coragem e precisão. Perguntaram-lhe, entre outras coisas, se ela estava na graça de Deus e respondeu: se eu estiver, Deus me protegerá. Se não estiver, que Deus me permita tê-la, pois prefiro morrer a não estar na graça de Deus. O julgamento de Joana d'Arc terminou no dia 24 de março. A heroína da França foi considerada uma herege e deveria morrer. Assim, em 30 de maio de 1431, ela foi obrigada a subir na fogueira, preparada na praça do Vieux-Marché, em Rouen, onde morreu queimada viva, com os olhos fixos em uma grande cruz que haviam trazido para ela. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena, para que não se tornassem objeto de veneração pública. A revisão do seu processo começou a partir de 1456, quando foi considerada inocente pelo Papa Calixto III, e o processo que a condenou foi considerado inválido. No século XVI, ela foi usada como símbolo pela Liga Católica contra os protestantes e, em 1803, Joana foi oficialmente declarada como um símbolo nacional da França por decisão do imperador Napoleão Bonaparte. Em 1910, a Igreja Católica autorizou sua beatificação e, em 1920, Joana d'Arc foi canonizada pelo Papa Bento XV. Joana d'Arc é atualmente uma dos 9 padroeiros da França. Ela permanece uma figura popular no país e pelo mundo, sendo retratada em inúmeras peças de literatura, pinturas, esculturas e outras formas de arte, sendo figura central no trabalho de vários escritores, artistas, cineastas e compositores famosos. Mas sua importância para a França é especial, pois foi ela que, nas palavras de Stephen Rick, transformou o que havia sido uma disputa dinástica seca que deixou as pessoas comuns indiferentes, exceto por seu próprio sofrimento, em uma apaixonadamente popular guerra de libertação nacional.